Senado convida Binance para discutir regulamentação do Bitcoin no Brasil. Olha a data, prestem atenção. 8 de dezembro agora, né? 8 de dezembro de 2021, tá? E na verdade não foi só a Binance, olha só, o Senado Federal chamou uma audiência com Binance, Mercado Bitcoin e BTG Pactual. Ou seja, aqui dentro vocês já percebem que existem as duas maiores corretoras do Brasil, né? E aí você pensa, pô, por que eles só chamaram os gigantões, né? Binance e Mercado Bitcoin, e não corretoras pequenas? Afinal, em teoria, o Estado serve para proteger aquele que é indefeso, que é menor, né? Os mais pobres, os mais frágeis, e não grandes potências, bilionários, como é o caso aqui dessas empresas. Acontece que a função do Estado, ao contrário do que ele fala, não é proteger os mais pobres ou os mais frágeis, e sim ganhar dinheiro. E quem tem dinheiro não são pequenas corretoras, pequenos indivíduos, e sim os grandes empresários, as grandes empresas como essas duas. Então, o que o Senado faz? Ele vai chamar as duas maiores empresas para trazer para o lado do Estado, né? Então vira um braço estatal com as regras definidas entre Estado e grandes empresários. E aí, no caso, o Estado protege essas grandes empresas de concorrência e, por contraparte, recebe dinheiro, como a gente sabe, né? E como é que acontece aqui? No caso, como o próprio artigo fala, esse grupo vai determinar quais as melhores práticas para o setor de criptomoedas no país. E adivinhe quais serão as melhores práticas? As práticas dessas empresas e não de outras. Isso evita que pequenas concorrentes, que hoje são pequenas, consigam crescer. Por exemplo, eles podem definir um bando de burocracias caras que impedem que uma pequena empresa consiga crescer, consiga disputar nesse mercado. A empresa, quando começa, não tem muito dinheiro. Como é que ele vai arcar com todos esses custos da regulamentação para crescer, como aconteceu com essas empresas lá no passado? Eles não conseguem e aí evita a concorrência para essas empresas. Eles podem também colocar um bando de impostos que impeçam que pequenas empresas consigam crescer. Então, aqui existe uma troca da máfia junto aos maiores empresários, protegendo eles da concorrência, como acontece em diversos outros setores, como transportes, né, onde você faz lá uma licitação, onde somente uma, duas, três empresas podem participar e outras não fazem parte disso. Ou telecomunicação, que você divide aí o país em 5 grandes empresas e ninguém mais pode competir. Enfim, o Estado sempre protege determinado grupo em troca de dinheiro. São os grandes empresários. Você aí, que é um pequeno empresário, quer começar a inovar, não pode. Até porque a regulamentação impede a inovação. Tem que ser tudo feito conforme os grandões fizeram lá atrás. Mas existe um ponto aqui. Isso aqui mostra que o Senado estava correndo atrás de definir como vai funcionar a regulamentação. E na hora que o Senado faz isso, ele fica com as cartas na manga e prejudica os deputados. A Câmara dos Deputados também tem interesse em ganhar com isso, né? Então eles não querem que a regra fique com o Senado. Então no dia 8 sai essa notícia e no dia 9, um dia depois, adivinha pessoal, aqui ó, dia 9 de dezembro de 2021, projeto de lei que regula criptomoedas no Brasil é aprovado na Câmara dos Deputados, com urgência. Então, quer dizer, na hora que os deputados perceberam que o Senado estava correndo para aprovar alguma coisa com as regras dele, onde os senadores iriam ganhar alguma coisa, rapidamente, urgentemente, eles aprovam uma lei das criptomoedas e aí sim isso vai passar para o Senado e o Senado, caso aprove, vai ter que retornar isso para dentro da Câmara dos Deputados, que vai poder fazer o que quiser ali dentro dessa lei. Então agora eles têm uma vantagem em relação aos senadores. Vejam que existe uma disputa de máfias aqui, né? Então é uma disputa interna da máfia aqui para ver quem vai ter mais vantagem com essa regulamentação. E aqui eles mostram um pouco do que vai ser, né? Empresas que atuam no setor de criptomoedas passarão a ter que enviar mais informações a órgãos do governo. Qual é a ideia de passar mais informações? O governo quer informação? Não, ele quer dinheiro. Com a sua informação em mãos, ele sabe quanto você tem de criptomoedas e aí eles podem tributar, podem te roubar, podem fazer o que quiserem com a tua grana, né? Que é a intenção final do Estado.
Como sempre, a desculpa é: nós temos que dar segurança, acabar com crimes como lavagem de dinheiro, entre outros. Aquele blá 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 que vocês já conhecem, né? Como se não tivesse crime de lavagem de dinheiro com reais, com dólares, né? Que é muito maior do que nas criptomoedas e Estado nenhum jamais resolveu esse problema. Mas agora ele promete que vai resolver nas criptomoedas, né? O parasita, o deputado, inclusive, diz o seguinte: o Estado tem sim que colocar a mão onde está escuro e as pessoas estão perdendo o seu dinheiro. Ah, que bonzinho, cara. Veja só, você está sendo roubado e o Estado não gosta de concorrência. Como é que tem alguém roubando sem ser eu? Então vamos fazer o seguinte: o cara rouba lá e eu roubo aqui e aí fica tudo certo. Então é mais ou menos isso que o cara está falando aqui. Só que a pressa é inimiga da perfeição. Eles tiveram que correr contra o tempo para aprovar em regime de urgência essa lei antes que o Senado fizesse alguma coisa. E olha só como existem vários furos dentro dessa lei que a gente vai poder explorar. Isso é muito positivo para a gente. Então, aqui está a lei, né, PL 2303 de 2015. O primeiro ponto já é isso, né? A lei é de 2015, projeto de lei de 2015. Só para ter ideia, 2015 nem eu conhecia o Bitcoin, tá? Eu entrei para o Bitcoin, comecei a estudar em 2016, tá? E pouquíssimas pessoas estavam envolvidas nesse mercado ou entendiam desse mercado. Imagine algum parasita em 2015 escrevendo isso, quando a gente tinha pouca informação, pouco conhecimento sobre o Bitcoin e criptomoedas. Então o projeto de lei é cheio de furos, cheio de problemas ali que podem ser explorados pela gente e por nossos advogados, o que é excelente. Entre os furos está aqui a definição do que seriam as criptomoedas. Então, artigo 3º aqui, ó, para os efeitos desta lei, considera-se ativo virtual, ou seja, criptomoedas, um bando de coisa não incluídos, ou seja, exceto moeda nacional e moedas estrangeiras. Realmente, em 2015, não existiam criptomoedas sendo moedas nacionais, moedas estrangeiras. Só que nesse ano a gente sabe que El Salvador colocou o Bitcoin como sua moeda oficial. Portanto, agora a moeda de um país, El Salvador, é o Bitcoin, fazendo com que essa lei aqui não se aplique sobre ele. É claro que eles vão ter que tentar dar algum jeito ali, mas veja que existem furos muito graves nessa lei que a gente consegue explorar. Outra vantagem de uma regulamentação, ou seja, de um cerco às pessoas que possuem criptomoedas, é um incentivo para que elas comecem a migrar para plataformas descentralizadas ou para o P2P, troca entre pessoas que, como veremos mais à frente nesse vídeo, estão se tornando cada vez mais realidade. Então, se começa a complicar para as pessoas usarem corretoras centralizadas, elas vão buscar por alternativas. Calma, que eu vou mostrar para vocês como está muito próximo de acontecer com a gente, tá? Mas como eu falei para vocês, esse processo aqui, essa disputa que a gente está vendo entre reguladores, né? Ali os deputados brigando com os senadores para ver quem aprova a lei antes, acontece no cenário micro, como a gente está vendo aqui, e também no cenário macro, entre países. A mesma coisa, tá? Então, olha aqui a notícia que sai. Estados Unidos sanciona funcionários de El Salvador por relação com líderes criminosos. Ou seja, bastou El Salvador adotar o Bitcoin para ele sofrer com sanções dos americanos, com barreiras por parte dos Estados Unidos. Eles estão puxando a orelha de El Salvador, né? Os americanos estão falando: ah é? Você vai aceitar Bitcoin? Então calma que você vai ver uma coisa, vai ver o que é bom para tosse. É isso que está acontecendo aqui. E o negócio tá feio, tá? Eles foram para cima do presidente de El Salvador, que é o Nayib Bukele, e começou a acusar ele de participar de negociações encobertas com líderes criminosos, inventaram uma mentira gigantesca aqui para queimar o filme do cara e também para ameaçar a vida dele, né? Porque esse cara sumir agora, se suicidarem ele, foi porque ele estava envolvido com coisas criminosas, acabou morrendo. Então os Estados Unidos já começa ali, com uma boa máfia, né, a ameaçar um cara que está saindo fora do controle. Olha só o que está na matéria. O governo de Joe Biden declarou que as sanções alinham-se com a estratégia dos Estados Unidos para combater a corrupção. Eu acho que eu vi isso em algum lugar, hein, pessoal? Não foi nessa matéria aqui, no Brasil também? Olha aqui. Nessa matéria, o que o cara falou para justificar esse ataque? Ah, tá, nós temos que dar segurança e acabar com crimes de lavagem de dinheiro, entre outros. Aqui no nível micro, eles usam essa desculpa, e no nível macro, o Joe Biden e o seu governo também usam a mesma desculpa, né? Eles precisam fazer isso para o bem de El Salvador e para o bem de todo mundo, já que, é combater a corrupção, não é mesmo, pessoal?
E entre as barreiras geradas por essas sanções estão aqui, ó. As sanções supõem o congelamento de qualquer ativo que os envolvidos tenham sob jurisdição dos Estados Unidos, ou seja, vão roubar propriedade dessas pessoas dentro dos Estados Unidos e proíbe que eles façam qualquer transação através do sistema financeiro americano. Os Estados Unidos controlam o sistema financeiro internacional, o SWIFT, né? E agora essas pessoas, e também El Salvador, estão meio que proibidos de utilizarem o sistema financeiro tradicional. É isso que dá brigar com o miliciano. O miliciano vai vir para cima de você, hein? Nada de comprar gás fora da milícia. Somente compre gás de miliciano. Aqui é a mesma coisa. É algo que parece terrível num primeiro momento, mas qual é o incentivo que a gente vê aqui? Se El Salvador não pode usar o sistema financeiro tradicional e outros países também sofrem as mesmas sanções, né? Irã, China, Rússia, o que esses países começam a desenvolver? Bom, se eu não posso usar o sistema tradicional, eu preciso usar um sistema paralelo, um sistema alternativo, que é justamente o sistema do Bitcoin, das criptomoedas. Então, esses países têm um incentivo ainda maior para abandonar qualquer sistema controlado pelos Estados Unidos e migrar para um novo sistema de criptomoedas. E os Estados Unidos vão perdendo o controle pouco a pouco, da mesma forma que aconteceu no nível micro dentro do Brasil, né? Quanto mais fecharem o cerco, mais nós migraremos para alternativas descentralizadas, para sistemas que escapem da fiscalização do Estado. El Salvador também precisa escapar da fiscalização do Estado americano. Para fechar essa matéria, segue o pronunciamento do presidente de El Salvador. Ele classificou essas acusações de mentira e afirmou que nossa independência não está à venda. Então aqui El Salvador representa a gente, né? Se a nossa independência também não está à venda para o Estado brasileiro, a de El Salvador também não está para os Estados Unidos. Então, El Salvador representa a gente e os Estados Unidos, no caso aqui, representa o governo brasileiro, né? Ou seja, tentando fiscalizar outros países que adotam o Bitcoin. E nenhum dos dois vai ter sucesso. Tanto El Salvador vai conseguir escapar disso, como nós também conseguiremos aqui dentro do Brasil. E eu dou um exemplo para vocês, tá? Vocês lembram recentemente que a China proibiu a mineração de Bitcoin e muitas pessoas falaram que era a morte do Bitcoin, porque a China tinha quase toda a mineração do mundo, é um dos países mais poderosos do mundo, obviamente o Bitcoin morreria depois disso, correto? Não. Poder de mineração do Bitcoin retorna à sua máxima histórica, num curto período de apenas 6 meses para essa recuperação total. Em somente 6 meses, o Bitcoin deu um jeito de se reajustar sem a China, vejam vocês. Após essa proibição da atividade de mineração na China, o hash rate, né, o poder computacional da rede do Bitcoin, caiu cerca de 75%. Uma coisa violentíssima, né? Caiu de 190 exahashes para 58. Então, uma queda absurda, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, né? Estava nesse topo de 190 aqui, ó, e aí caiu para esse fundo aqui. Só que em 6 meses, somente 6 meses, pessoal, os mineradores se realocaram em locais favoráveis ao Bitcoin e aqui, ó, a mineração volta à sua alta histórica. O Bitcoin é imparável, não tem como proibir. Então não adianta o governo brasileiro ameaçar a gente, não adianta os Estados Unidos ameaçarem El Salvador, sempre o Bitcoin encontra uma forma de continuar vivo e continuar crescendo. Essa é a força da descentralização. Governos ainda não entendem, não aprenderam como funciona. Eles ainda acham que poderes centralizados podem combater poderes descentralizados, o que não é possível. Ah, Guilherme, mas se proibirem as corretoras, se começarem a tornar as corretoras muito caras, ou só investidor qualificado puder comprar criptomoeda dentro das corretoras, como é que eu vou comprar criptomoeda? Como é que eu vou usar criptomoeda? Calma, olha a notícia que saiu hoje também. O WhatsApp agora permite pagamentos com criptomoedas. Vocês lembram que recentemente o WhatsApp começou a aceitar ali envio de dinheiro, né, pelo próprio WhatsApp, e agora nos Estados Unidos já permitem pagamento com criptomoedas. Então tá aqui a tal da Nove, né, que é uma carteira criada pelo Facebook, integraram com o WhatsApp e você agora consegue utilizar criptomoedas dentro do WhatsApp. Como que isso vai funcionar, pessoal? Aqui tem um videozinho explicando para quem quiser ver, né? Mas é simplesmente a integração da stablecoin Pax Dollar. Vocês usam geralmente a USDT, que também é uma stablecoin, né, com paridade para o dólar de 1 para 1, e a Pax Dollar é outra que faz a mesma função. Então integraram essa Pax Dollar na carteira do WhatsApp e aí você consegue enviar essa stablecoin para outras pessoas.
Como eu falei, está disponível somente nos Estados Unidos, mas o interessante aqui é uma demanda para que exista criptomoedas dentro de aplicativos, para que você consiga enviar criptomoedas de uma pessoa para outra pessoa sem passar por dentro de uma corretora. Por enquanto, está envolvendo aqui operadoras de cartão de crédito, tudo isso pode ser fiscalizado, proibido pelo governo, mas é um passo indicando que existe uma demanda. O que vai acontecer na hora que isso aqui também for implementado dentro de redes sociais ou aplicativos de mensagem descentralizados? Digamos que também vá para o Telegram, vai lá, coloca a opção de você enviar Bitcoin pela Lightning Network. Fica mais difícil do governo proibir. Afinal, o Telegram preza muito por privacidade, né? Mais do que o WhatsApp no caso. Então fica cada vez mais difícil monitorarem o envio de criptomoedas de uma pessoa para outra pessoa, até chegar num nível onde isso é completamente impossível. Eu dou um exemplo aqui que é, inclusive, patrocinadora do canal. A Status é um aplicativo como o WhatsApp, como o Telegram, só que completamente descentralizado, não sendo possível fechar esse aplicativo. E desde hoje você consegue enviar qualquer criptomoeda da rede Ethereum por dentro da Status sem que ninguém consiga controlar. Aqui está o exemplo, ó, tá a página da Status aqui, tá? Comunicação privada e seguro. É isso aqui, ó, igualzinho ao WhatsApp, e você tem uma carteira de criptomoedas dentro da Status. Então tem aqui, ó, a DAI, que é pareada ao dólar também, uma stablecoin, Ethereum, SNT, que é o token da Status, né? E você pode sair enviando para qualquer pessoa no meio da conversa, já funciona perfeitamente bem, tá? Inclusive a Status não tem nem nome, se você quiser vai ficar um código lá, não tem nem teu nome, totalmente privado. E pronto, como é que o Estado proíbe isso aqui? É impossível de proibir esse tipo de aplicativo. E a tendência, quando as pessoas começarem a se acostumar com o envio de dinheiro uma para outra sem controle, e o Estado tentar barrerar isso, elas vão migrar para aplicativos como a própria Status. Se você quiser baixar a Status, inclusive, está aqui embaixo na descrição, tá? Vai lá, baixa e coloca no seu celular para você aprender a usar um aplicativo assim, fazendo transações com criptomoedas sem qualquer fiscalização. Ou seja, nós só temos a agradecer ao Estado por tentar prejudicar a centralização, né? Todas as empresas centralizadas, corretoras centralizadas, vão sofrer com isso, e aí o incentivo é que pessoas como eu e vocês migrem para opções cada vez mais descentralizadas até chegar nesse ponto aqui, onde cada um está trocando criptomoeda com o outro sem qualquer fiscalização, sem qualquer entidade centralizada fiscalizando esse processo. Agora entrando finalmente na análise gráfica, vocês lembram do vídeo anterior que eu trouxe para vocês essa análise aqui, mostrando que nós tínhamos 5 pontos, né, nessa linha de tendência de alta que a gente tem no Bitcoin, muito similares ao de 2017. Quem não viu, volta no vídeo anterior que vocês vão ver, tá? Aqui está 2017, mesmo processo, 5 pontos, e a partir desse 5º ponto aqui, a gente tinha uma disparada de preço, né? Então eu estava esperançoso que isso fosse acontecer. E hoje eu fiquei ainda mais otimista porque um outro analista enxergou basicamente a mesma coisa, mas focando somente nesse 5º ponto aqui, tá? Aqui é o gráfico semanal, ele pegou o gráfico diário desse 5º ponto aqui, comparando com o 5º ponto de 2021, que é essa queda aqui, né? Você tá vendo? Ó, um topo duplo, né? E aí um recuo de preço aqui. Vou abrir o gráfico dele, tá aqui para vocês. Então notem que ele foca em 2017, que é esse primeiro gráfico aqui, ali o período de março até maio, né? E aqui o período de 2021 atual. Topo duplo, como a gente sabe, né? Bateu 65 mil dólares no ponto 1, 69 mil dólares no ponto 2 e depois a queda atual que a gente está tendo. E notem que lá em 2017 foi a mesma coisa nesse período. Teve aqui um topo duplo, né? Ponto 1 e 2, e aí tivemos uma queda para este ponto aqui, que seria o momento atual que a gente está passando. Qual foi o tamanho dessa queda? Como mostrei para vocês no vídeo anterior, foi de 34%. Aqui, em 2021, essa queda foi de 39%, uma diferença de somente 5%. A partir desse ponto, em 2017, o preço voltou a subir com tudo, pegou novamente nesse topo aqui, na linha vermelha, né? Teve um recuo, depois voltou e rompeu finalmente a linha vermelha, fazendo aqui esse movimento 5, né? Uma subida muito grande de preço. Nesse momento, então, se tudo se repetir, né, nós teríamos uma subida a partir daqui, um teste novamente na linha vermelha, ou seja, nos 65 mil dólares, a partir daí um recuo de preço e aí depois uma subida final para romper
essa linha vermelha, os 65 mil dólares, e aí a gente veria uma disparada até ali próximo aos 80, 90 mil dólares. Então reforça tudo aquilo que eu passei para vocês no vídeo